Nesse vídeo eu vou te mostrar qual que é a melhor forma de reinvestir os dividendos recebidos, se na própria empresa ou em outra dentro da sua carteira de ações. Então me acompanha até o final que eu vou te mostrar exatamente o que aconteceu ao longo de 5 anos de dados. Fala pessoal, meu nome é Rodrigo Serpa, eu sou cientista de dados e eu uso os números para mostrar para você o que realmente acontece no mercado financeiro. E nesse vídeo eu vou apresentar qual que é o resultado de 5 anos de análise, 5 anos de carteira, reinvestindo os dividendos, os juros sobre capital recebidos de duas formas. A primeira delas, na própria empresa, ou se eu vou investir isso em outra empresa dentro da carteira, qual que é o impacto disso, tá ok? Tá aqui os nossos dados para a gente começar. O período foram 5 anos, de 2015 até o dia de hoje, quando eu gravo esse vídeo. Na verdade, está dando 5 anos e 5 meses, mais ou menos, né? O capital investido inicial foram R$1.000 em cada empresa, 19 empresas selecionadas pelo R30, esse algoritmo que ajuda a gente a escolher, e nesse caso aqui de forma totalmente automática, qual as empresas que a gente vai investir. Então vamos lá, aqui eu vou mostrar para vocês agora um resumo, tá, do que aconteceu no preço, na variação do preço ao longo desses 5 anos, né, na nossa carteira de ações. Temos aqui o preço em 2015, foi o preço inicial, o preço do start, quando a gente fez a compra de ações dessas empresas. Esse foi o preço pago, o preço que estava na primeira semana de janeiro de 2015, tá ok? E esse é o preço atual. Esse preço está atualizado no dia de hoje, quando eu gravo esse vídeo. Hoje é dia 19 de maio de 2020 e essa é a variação desse período todo. Notem que algumas empresas tiveram uma variação negativa desde o preço de início, né? Ambev, a CVC, a Leve, o Bradesco e a Hering. Essas 5 empresas tiveram uma variação negativa. Mas o que isso importa no fim das contas? Por que eu estou te mostrando isso? O que importa é o que nós vamos ver na planilha ao lado. Vamos lá. Nessa planilha aqui, dá uma olhada na quantidade de ações lá em 2015 que foi possível comprar com aqueles R$1.000 para cada empresa, tá bom? E o que a gente teria na carteira hoje, né, atual, no preço atual aqui em 2020. E aqui sim a gente começa a ter uma análise pontual e diferente para o tipo de reinvestimento, para o tipo de alocação que a gente fez com os dividendos recebidos e com os juros de capital recebidos de cada empresa. Na primeira coluna aqui, nessa aqui, podem ver que o título está como ativo. O que eu fiz? Eu reinvesti todos os dividendos recebidos, todo o lucro, tudo que foi recebido dessa empresa na mesma empresa. Ou seja, Banco do Brasil me pagou X reais ao longo desses 5 anos, eu reinvesti comprando em ações do Banco do Brasil. E a variação está aqui, de 45 ações compradas com aqueles R$1.000 lá em 2015, a gente chega hoje, no meio de maio, né, de 2020, com 58 ações. E aqui nessa segunda coluna, que está escrito na carteira, eu não reinvesti necessariamente na mesma empresa, tá ok? Foi feito o reinvestimento naquela empresa da carteira que estava com o menor saldo, ok? O que seria esse menor saldo? É o menor valor em reais mesmo. Se ela teve uma queda de cotação e na participação da carteira ela estava com o menor valor, o menor saldo, foi nela que foi reinvestido todos os dividendos, todos os juros recebidos de qualquer empresa, independente da empresa que deu origem, tá ok? E a diferença também está aqui. O que a gente observa nesse caso importante? Algumas empresas, né, no caso do Banco do Brasil aqui, ó, teve uma variação muito pequena, né, de um para outro, outras uma variação um pouco maior. Olha nesse caso aqui da Ambev, ó, quase o dobro de ações se eu tivesse reinvestido na carteira e do que se eu tivesse reinvestido na própria empresa. Outras, metade, né, no caso aqui da Guararapes, ó, eu teria muito mais ações se eu tivesse investido os dividendos recebidos da Guararapes na própria empresa, em contrapartida na carteira, não. Agora, o que isso impacta no fim das contas, né? Qual que é o reflexo disso financeiro? Vamos olhar então para a nossa tabela aqui ao lado para acompanhar isso. Repara que esse aqui é o montante total em reais, tá? Daquela quantidade de ações que eu mostrei na tabela anterior, convertido com o preço de hoje. Então, nessa primeira coluna, eu tenho o valor em reais se eu tivesse investido na própria empresa, né? Com base no ativo.
E nessa segunda coluna, se eu tivesse reinvestido os dividendos, os juros sobre capital, na empresa que teria o menor saldo da carteira, independente dela ter gerado aquele dividendo ou não. Note que a diferença é muito pequena no saldo final. Olha aqui, tem R$ 42.200 praticamente para R$ 41.820. Né? Isso dá uma diferença de menos de 1%, 0,96% no dia de hoje. E isso pode variar para 1 ou 2% de acordo com as cotações. Pode ser que amanhã isso esteja 1% positivo, pode ser que vire 2% negativo. Né? Isso é muito sensível em função do preço da cotação, do preço da ação naquele dia. Mas, de toda forma, é uma variação muito pequena. Posso afirmar para vocês que isso aqui não tem diferença nenhuma. Tá? Isso aqui é um simples momento, pode ser que amanhã esteja para cima ou para baixo e não vai fazer a menor diferença. Então, você pode perguntar, Rodrigo, então não teve variação nenhuma? Eu posso investir tanto na própria empresa como na média da carteira, naquela empresa que tem menor saldo e não vai ter diferença nenhuma? E é aqui que vem um ponto importante para vocês se atentarem. Dá uma olhada nessa primeira coluna aqui do ativo, o número de ações que estão aqui em vermelho, né? O número de empresas que tem um saldo final menor do que o saldo inicial, menor do que aqueles R$ 1.000 investidos lá em 2015. Nós temos 4 empresas, Ambev, CVC, Aleve e a Hering. E no caso do reinvestimento na carteira, ou seja, na empresa que tinha o menor saldo naquele momento, a gente só tem uma empresa que ficou abaixo do saldo inicial, que é a CVC. E o que isso impacta? Né? No saldo final, vocês já viram que impacta muito pouco. E olha como é que já mudou aqui a diferença. Já baixou para menos de 0,5%. Por quê? Porque essa planilha aqui eu estou puxando os dados do mercado atual. Então ela está corrigindo automaticamente o valor da cotação enquanto eu gravo esse vídeo. E você vê que uma oscilação pequena no preço das ações já faz uma diferença grande aqui, quer dizer, caiu pela metade a diferença. Então, mostra que, mais uma vez, o preço das ações aqui vai ter um impacto muito grande, é muito sensível esse resultado aqui, mas ele me diz que está muito próximo, está exatamente igual. O impacto final, o impacto que realmente é importante a gente analisar é esse caso de ter apenas uma empresa no negativo, enquanto no caso de investir no ativo, eu estou partindo de 4 empresas com saldo abaixo do inicial. E vamos ver na planilha aqui ao lado, na tabela ao lado, o que isso significa em porcentagens. Dá uma olhada no lucro total, na porcentagem de ganho e na rentabilidade anualizada, ano a ano, que eu já vou mostrar para vocês como é que eu calculei, quando eu tenho esse resultado de dividendos reinvestidos na carteira e não necessariamente na própria empresa. O simples fato de eu ter apenas uma empresa com saldo abaixo do inicial me dá uma estabilidade muito maior da carteira, apesar do valor final não ser muito diferente, mas a oscilação média, a variação, né, o desvio padrão, ele é menor. E isso confere o quê? Confere um menor risco. Essa é a métrica principal quando a gente fala de risco de carteira. É a variação, é o desvio padrão, é a oscilação da carteira, se para cima ou se para baixo. Quanto mais varia uma carteira de ações, quanto mais varia um ativo, maior é o risco. Então, se você tem uma carteira onde você tem menos oscilação e você passa a ter depender apenas de uma ação com resultado negativo, você tem uma carteira mais equilibrada e você tem uma carteira com menor risco. E o fato de você ter apenas uma ação que está no negativo te dá uma flexibilidade muito maior. Imagina que eu tenha todo o meu ganho sendo impactado por apenas uma empresa e eu teria aqui outras 4 ou 5 empresas no negativo, ou seja, o resultado maior, o peso maior do resultado da carteira estaria na mão de uma empresa. Se essa empresa tem uma oscilação grande, tanto para cima ou para baixo, isso impacta muito o meu resultado médio. E se o resultado for para baixo, a gente vai ter uma perda muito maior do que se eu tivesse distribuído, se eu tivesse diluído esse ganho, esse risco ao longo de mais empresas. Então, esse é o resultado final ao longo de 5 anos se eu tivesse reinvestido os dividendos na carteira e não no ativo. Note que a rentabilidade ao ano, tá? Como que eu calculei isso? Eu peguei a variação do preço de hoje com
o inicial, né? Ou seja, esses R$ 1.559, no caso aqui do Banco do Brasil, para R$ 1.000 investido, me deu quase 60% de ganho, e isso ao ano significa 9,85%. E olha que caso mais interessante. A Ambev, que em outras análises, quando eu fiz dessa mesma carteira, tá? Dessa mesma carteira, nesse mesmo período, mostrando o impacto da Ambev, o resultado dela, quando eu fazia o reinvestimento dos dividendos na própria empresa, ela estava negativa. E quando eu tenho esse reinvestimento na carteira, ela passou a me dar quase 10% ao ano. Quer dizer que é melhor? É pior? Olha, é diferente, o resultado final está muito próximo, porém o risco é menor, a oscilação é menor e você tem menos dependência de uma ou outra empresa para te manter um bom resultado da carteira, né? Você tem isso mais diluído, isso mais equilibrado ao longo de mais empresas. Então, para concluir, teve diferença sim. Vocês podem ver que o risco da carteira e a estabilidade dela foi muito maior quando eu reinvesti todos os dividendos, todos os lucros recebidos na média da carteira, naquela ação que teve menor saldo naquele momento. Mas você pode perguntar, Rodrigo, é só isso? O que dá para fazer? Não dá para melhorar mais? Dá sim. Então a gente poderia criar, por exemplo, um algoritmo para justamente rebalancear essas porcentagens e entender qual que seria o impacto disso no final da carteira. Lembrem que eu coloquei o mesmo saldo inicial para cada uma, foram R$ 1.000 para cada empresa lá em 2015, mas e se eu tivesse colocado R$ 1.500 para uma, R$ 500 para outra, R$ 800 para uma terceira e assim sucessivamente? Se eu tivesse variado esse saldo inicial para cada empresa em função de uma lógica matemática, sem achismo, tá? Em função de conta, em função de um algoritmo me dando qual que seria a melhor proporção, qual que seria a melhor taxa de participação de cada empresa, de cada ativo dentro de uma carteira. Se você quiser saber o resultado dessa análise, que ficou fantástica, compartilhe esse vídeo que eu vou entender que sim, que você quer ver essa análise mais a fundo, ver o passo a passo de como que eu fiz tudo isso. Se esse vídeo chegar a 20 compartilhamentos, eu vou gravar essa análise, vou mostrar exatamente o que eu fiz, vou mostrar um passo a passo para você também poder copiar, para você também poder repetir isso na sua carteira de ações. Combinado? Forte abraço então, eu te encontro na próxima análise, no próximo vídeo. Até lá!